Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Amigos da Bibliografia Pirizina, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje a gente vai começar uma nova série chamada Conhecendo Museus. E hoje a gente está aqui no Museu Ferroviário de Pires do Rio, onde faremos a nossa primeira visita. Depois a gente vai para Minas Gerais. A gente vai conhecer o Museu Ferroviário da cidade de São João del Rei e vamos terminar a série no Museu Ferroviário da cidade de Araguari, Minas Gerais. E eu estou aqui hoje no Museu Ferroviário de Pires do Rio, o único museu do Centro-Oeste. E eu estou aqui na presença da minha amiga, coordenadora do Museu Ferroviário, a Franciele Martins. Franciele, tudo bem? Tudo bom, né? E a Franciele vai contar pra gente um pouquinho da história do Museu Ferroviário aqui de Pires do Rio, vai nos mostrar peças, fotos, enfim, tudo de bom que está guardado aqui dentro, né, Franciele? Com certeza. Que ela sabe nos contar a história de tudo que está aqui dentro do nosso Museu Ferroviário, ok? Bem, a gente, para conhecer o museu, a gente tem que conhecer um pouquinho da história dele como um todo. Porque a nossa história não começa em 8 de agosto de 1988, quando este foi aberto ao público como museu, mas sim na década de 40, quando houve a construção do prédio como oficina das locomotivas a vapor.
A princípio foi um prédio erguido, apenas as paredes, sem o telhado, que só veio sucessivamente mais para frente esse telhado, onde os funcionários trabalhavam no sol, na chuva, e a necessidade dessa construção partiu da necessidade de manutenção nas locomotivas a vapor em um menor espaço, porque estas eram mais frágeis e a linha se estendeu bastante, o que dificultava essa manutenção, pois ela teria que ir até Anápolis e retornar para Minas para receber essa manutenção. Com a evolução, o passar do tempo, o prédio recebeu o telhado, recebeu as suas ampliações, as locomotivas também se modernizaram e aí, então, elas se tornaram mais resistentes e o prédio perdeu a sua necessidade, o que fez com que ele ficasse desativado e abandonado. Chegando nesse ponto de desativação e de abandono, virou local de certa forma de vandalismo e isso incomodava em si as pessoas e a sociedade no geral. Então, a Rede Ferroviária Federal decidiu que iria realizar a demolição do prédio. Um prédio de tão suma importância para a história de Pires do Rio não poderia deixar de ser demolido. Foi onde a gente entrou várias pessoas nessa história e dentre elas uma que a gente destaca mais, que se trata do professor Jaci Siqueira. Jaci Siqueira era pirizino, porém morava em Goiânia, mas não deixou a paixão por Pires do Rio. Neste momento em que surgiu essa questão da demolição, também surgiu na cabeça do professor Jaci a questão de fazer a construção de um museu na cidade. Ele então entrou em contato com um amigo dele de Pires do Rio, Deli Macedo, que aqui tinha uma churrascaria, e contou a ideia para ele. E o Deli Macedo informou que o prédio iria ser demolido e o pessoal da demolição estava jantando na churrascaria dele. Ele pediu para falar com o pessoal, conversar, para fazer a realização do embargo da demolição e de fato conseguiu esse embargo de demolição e começou a trabalhar para se fazer a lei de proteção do prédio. Essa lei ela saiu em 1987 pelo município e em 1998 pelo estado, que são os dois tombamentos que o museu tem. Fazendo isso, então, feito todo esse processo de cancelamento da demolição, a lei de tombamento municipal, de fato se concretizou o museu. E aí a gente começou a receber as peças. Porém, havia essa necessidade de uma pessoa para receber essas peças. Foi aonde quem foi escolhido foi a Erci Rocha Saúde, que era pirizina, morava em Pires do Rio e já era do meio cultural. E então é onde começam nossas histórias com as chegadas das nossas locomotivas. Essa chegada das locomotivas, a primeira locomotiva a chegar foi a nossa Mafra 2, também apelidada carinhosamente pelos ferroviários e conhecida pelos pirizinos por Ritinha. Essa locomotiva ela foi a primeira a chegar no museu porque ela já estava na cidade. Ela foi uma locomotiva que prestou serviço para o Batalhão Mauá, que foi o responsável pela construção da estrada de ferro e foi deixada de presente para a cidade. A princípio ela ficava na praça, em frente à estação, porém o sol, na chuva e com a criação do museu, nada mais certo que trazer ela para dentro de um galpão onde ela iria ficar protegida, segura, sem receber os danos do tempo. E então assim a gente começa a nossa jornada. Seguindo as nossas peças, então a gente tem aí a chegada da Ten-Wheeler, também popular 10 rodas. Ela é uma locomotiva que foi encontrada desativada, abandonada no pátio do Senador Canedo antes de vir para cá e foi a segunda peça que chegou no museu. Ela tem um fato interessante que quando foi descoberto ela estava sendo cortada para ser vendida para Ferro Velho. Então houve a intervenção e conseguiu trazê-la para cá. Essa é a locomotiva mais antiga que a gente tem, que ela é de 1923, a menor que foi mostrada primeiro ela é de 1939, porém todas as duas são americanas. E depois as locomotivas, lógico, com a ajuda dos ferroviários, das pessoas da sociedade, das pessoas que trabalhavam na ferrovia, a gente foi conseguindo todas as peças do nosso acervo, que a gente vai estar mostrando para vocês agora. Bem, aqui a gente tem um staff elétrico, é um equipamento de certa forma moderno, criado na Inglaterra no século XIX. Ele era um equipamento que vinha para evitar acidentes, evitar choques de trem. No caso, havia o acionamento da alavanca
para que fizesse a liberação do bastão, fazendo com que o perímetro ficasse fechado naquele determinado espaço, para que os trens não tivessem perigo de um trem chocar no outro. Ou seja, por exemplo, o maquinista estava aqui na estação de Pires do Rio, e a próxima estação que poderia fazer essa liberação seria lá em Catalão. Então aqui iria entrar em contato com lá, que iria fazer toda essa liberação, soltar esse bastão que seria entregue para o maquinista. Somente quando ele chegasse em Catalão é que outro trem poderia vir de lá para cá. Aqui a gente tem um mostruário, né, da construção, e a gente chama muita atenção para o quesito da telha francesa, que ela é uma telha que veio da França. Porém, ela se instaurou no Brasil, foi muito bem aceita. Normalmente, as nossas estações todas são na telha francesa, assim como o galpão da oficina também é. E o interessante é que toda telha, toda cidade tinha sua telha. Normalmente, o nome da cidade escrito, porque o trânsito desse material era muito difícil, porque normalmente mandava-se tudo pelo trem, fazer o tráfego desse tipo de material de trem iria chegar muito quebrado. Então, assim, toda cidade normalmente tinha 1, 2, 3 olarias. E a gente percebe de interessante a questão da escrita. Por exemplo, essa que é de Pameri, a gente vê que Pameri, como anteriormente, era escrito com Y. Goiás tinha o Z. Já na telha nossa aqui da cidade de Pires do Rio, da olaria Cosme José do Nascimento, a gente já percebe Goiás, além do Z, o Y. Então a gente percebe essa questão da mudança da literatura por meio das nossas peças. Nós temos também as telhas coloniais, né, os tijolos, começando ali no tijolo de adobe, que é muito visto nas casas, nas construções antigas. Aqui nós temos a amostra de algumas balanças essas que pesavam 300, 500, 600, 1000 toneladas, que ficavam nas estações para fazer a pesagem dos grãos que iriam ser enviados para fora, para outras cidades ou até para outros estados, por meio do trem. Normalmente o pequeno produtor ou o médio produtor levava suas sacas até na estação, ali elas eram pesadas e armazenadas para ser revendidas. Aqui a gente tem um armário bilheteiro, que era onde ficavam as passagens dentro da estação. Normalmente, cada local desse aqui, ia um lote de passagem para um determinado lugar, para uma determinada classe. Aí a atendente tirava lá o bilhetinho de passagem, colocava aqui, carimbava a data e a hora. Ele tinha um regulador aqui dentro que permitia fazer essa mudança de data, de hora, e era o mesmo sistema da máquina de escrever. Aqui ele tinha uma fita igualzinha da máquina de escrever, que fazia escrever essa data e a hora. E a pessoa guardar, embarcar no trem, curtir a viagem e depois, lógico, passavam os agentes, né, responsáveis fazendo a picotagem da passagem em cada estação. Dentre as peças que a gente tem, abriga tanto o acervo ferroviário quanto o acervo Pires do Rio, porque as duas histórias se cruzam, pois Pires do Rio nasceu da ferrovia. E como não tem outro museu, não teria como a gente deixar de fazer essa guarda da memória. A gente guarda as peças menores dentro das vitrines por uma questão de proteção e também para que a gente possa trabalhar melhor com as crianças quando elas vêm. Por exemplo, aqui a gente tem o telégrafo, que utilizava-se do código Morse, que era uma das formas de comunicação da época. A gente tem documentos pessoais, temos lanternas e bandeiras de sinalização. Temos réplicas da locomotiva Bandeirante, que era a locomotiva que fazia o trajeto com os passageiros de Pires do Rio a Goiânia, de Pires do Rio a Minas. Temos uma réplica feita de reciclado da nossa locomotiva Mafra 2, a Ritinha, e que, assim, eu esqueci de falar, mas eu acho muito interessante, a nossa locomotiva Mafra 2, ela participou da construção da estrada de ferro até a nossa capital do Brasil e participou da inauguração da estação Bernardo Saião, de Brasília. Essa informação é a informação que a gente pode encontrar no livro do Edmar César para vir a confirmar. Além disso, a gente também tem material de escritório, como calculadoras, telefones usados na época, o telegrama de serviço, que era a forma de registrar o serviço daquele funcionário, o que ele estava executando, o trecho que ele estava executando. Numa segunda vitrine, a gente tem a questão dos uniformes, desde o uniforme da Estrada de Ferro de Goiás
até a chegada do uniforme na VLI, que é o uniforme que a gente mantém no manequim hoje. Dentre também relógios da estação, picotadores de passagens, armários bilheteiros, malas, carimbadores, louças de vagão restaurante e no quesito de o nosso sino, né, que marcou aí o início da ferrovia na cidade, os cofres, máquinas de escrever e também várias outras peças referentes a Pires do Rio. Além de toda essa exposição, que é permanente, a gente também trabalha com exposições temporárias, como é o que tem acontecido, né, agora em comemoração ao centenário de Pires do Rio, que a gente colocou fotos do acervo expostos e também recortes de jornal, além de também receber exposições temporárias de fora como telas, artesanato. Depende do assunto, a gente desenvolve essas atividades. Fazemos ações educativas com as escolas, palestras, noites culturais, recebemos grupos de escolas, inclusive a gente vem tendo uma aceitação muito grande, né, na região, onde a gente hoje já recebeu esse ano Caldazinha, já recebeu São Miguel do Passa Quatro. Estamos aí com um outro agendamento a vir a confirmar também de fora, além, claro, das nossas crianças que a gente tem recebido bastante. E assim, essa questão de grupo escolar, a gente pede agendamento para que a gente possa receber bem, não chocar um excesso de aluno que não possa ser bem atendido. E acontece de terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 17. E o contato? O contato é o telefone 3461-7970. Pode ser no meu particular também, 64-992759190. Ou pelo e-mail mfpr@goias.gov.br. Como diz, a questão da ferrovia antes, o pagamento do ferroviário vinha por meio do trem pagador. Lógico que foi se evoluindo, vieram os bancos, vieram aí os talões de cheque, os dinheiros, hoje os cartões de crédito, né? Mas aqui a gente tem uma máquina bastante interessante, que hoje quase não se usa, que é o conjunto de adressógrafo. O conjunto de adressógrafo é uma máquina de escrever específica de fazer talão de cheque. Aqui tinha-se a fita, né? E aqui cada coisinha dessa aqui seria uma letra ou um número que a pessoa que trabalhava iria manusear e carimbar e fazer folha por folha. Quando tivesse as folhas prontas, aqui tinha-se um carimbo, né, com a marca d'água, os dados do cliente, e depois realizava a montagem do talão de cheque e ele chegava na sua casa, diferente de hoje, né, apesar de muito pouco usado, mas alguns ainda usam, que vai lá no caixa eletrônico e tira. Você tinha que solicitar seu talão, eles iam confeccionar numa máquina dessa, normalmente demorava de 45 a 60 dias para chegar na sua casa. E essa é uma máquina que pertencia aqui à cidade de Pires do Rio. E hoje em dia a gente mesmo confecciona o próprio talão, né? Hoje em dia, alguns botõezinhos que você aperta, o talão tá na sua mão já. Sim. Do lado a gente tem a questão dos cofres, né? A gente retoma aí o acervo ferroviário, né? Com os cofres, né? E os sinos. O sino menor, que era o sino que era usado na locomotiva, e depois a gente tem os maiores, que eram os sinos que ficavam na estação, que servia para avisar que o trem estava chegando e que o trem estava de partida. Bem, aqui a gente está na biblioteca do Museu Ferroviário. A biblioteca recebeu o nome de Assis Siqueira em homenagem ao idealizador do museu. É uma biblioteca com as diversas tipologias, né? A gente tem história do Brasil, enciclopédias, dicionários, porém a gente procura focar muito na questão dos livros, tanto da história de Goiás quanto história regional e os escritores pirizinos, que acaba que, assim, de certa forma, é uma área que a gente vê que necessita de muito material para apoiar aí os nossos universitários, os nossos estudantes, porque qual a finalidade da nossa biblioteca? Tá aí dando apoio para as nossas escolas, universidades da cidade, da região, em orientações de trabalho, de pesquisa, além, claro, que a gente tem acervo fotográfico, acervo documental também, que a gente usa aí para essa questão de orientar os universitários, que sempre que, e o museu, né, claro, sempre está aberto para receber essas pessoas. E é onde a gente deixa aqui o convite, né, você que quer conhecer, você que está precisando do material de pesquisa, o museu está de portas abertas. Bem, aqui é mais um espaço do museu, né? O auditório Adovaldo Fernandes Sampaio,
É um auditório que comporta 75 pessoas sentadas hoje, mas a gente tem como ampliar essa quantidade de pessoas com locação de cadeira. Foi um auditório que foi criado mais ou menos até o final dos anos 90 e a gente recebe palestras, noites culturais, sessão de cinema, uso no geral, tanto para nossos eventos, como também para os eventos da universidade, como da prefeitura. Sendo um evento que vai beneficiar a cidade, a gente sempre está de portas abertas para receber, assim como os nossos escritores também usam o espaço para fazer o lançamento dos seus livros. Eventos culturais, né? Eventos culturais. Tá bom. Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.
Bem, pessoal, então aqui a gente encerra essa primeira parte do programa Conhecendo Museus Ferroviários. E no segundo capítulo a gente vai visitar o Museu Ferroviário da cidade de São João del Rei. Espero que vocês acompanhem. Abraço a todos e até o próximo programa.